Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Esse vídeo aqui ele fala sobre dilatações dos líquidos. E para quem não me conhece, eu sou o Felipe. Sobre dilatações dos líquidos, os líquidos eles obedecem às mesmas leis de dilatação dos sólidos e assim ele não é muito diferente da dilatação do sólido. A única coisa que acontece é porque o líquido ele não possui uma forma própria. Por exemplo, se você pegar uma água e colocar dentro do copo, a água vai formar o formato do copo, assim como outros líquidos também. E o que interessa em geral é o conhecimento da sua dilatação volumétrica. Por quê? Porque quando você aumenta a temperatura, você tem uma variação de temperatura, tanto o líquido quanto o sólido que está contendo o líquido, ele vai se dilatar. E é nisso que vai se basear o tema dessa aula, né? Vamos ler aqui esse texto de apoio, né? Para verificar experimentalmente a dilatação do líquido, é preciso colocá-lo dentro de um recipiente. Aí está aqui um recipiente e o líquido dentro do recipiente. Assim, quando aquecemos o sistema, tanto o líquido como o recipiente se dilatam. Portanto, na dilatação de um líquido, devemos considerar a dilatação real do líquido, a dilatação aparente do líquido e a dilatação do recipiente. Então, temos três tipos de dilatações aqui que provavelmente deve ter criado uma confusão aí para vocês. Mas o que devemos ter sobre esse entendimento? Que tem a dilatação real do líquido, é o quanto o líquido dilatou, a dilatação aparente do líquido, que isso aqui eu vou explicar um pouco já já, e a dilatação do recipiente, que é a dilatação que ocorre do sólido. Então, vamos falar agora sobre a dilatação real. Assim como nos sólidos, a dilatação volumétrica, que é essa variação volumétrica aqui, de um líquido é diretamente proporcional ao volume inicial do líquido V0 e a variação de sua temperatura. Então, temos aqui que é praticamente semelhante ao que? A dilatação volumétrica de um sólido. A única coisa que muda aqui é porque o líquido ele já é uma forma volumétrica. Então, esses coeficientes aqui, que é o gama, eles já obedecem a nessa forma. Então, temos aqui o volumétrico, que é metros quadrados, metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros e todas as unidades referentes ao volume. O volume inicial também. E o ΔT é a temperatura. Pode ser em Celsius, Kelvin ou em Fahrenheit, mas eu só vou usar aqui em Celsius. E esse gama aqui é o coeficiente de dilatação que ele tem como unidade a menos 1 de temperatura, para que ele possa cancelar e você ter essa variação de temperatura aqui. Então, aqui tem algumas coeficientes de dilatação, né? Volumétrica, que esse aqui é o gama. Tem o da água, o mercúrio, a glicerina, o benzeno, o álcool etílico e o acetona. O mercúrio ele foi muito utilizado como substância de medição de temperatura para poder medir temperatura, né? Nos termômetros, porque ele tem um bom coeficiente de dilatação. E tem aqui a dilatação aparente, que é o que eu falei que eu ia explicar mais detalhado, porque é algo que ele cria um pouco de confusão. Quando aquecemos o líquido, estamos também aquecendo o recipiente, que se dilata. Foi como eu falei, quando você aquece o líquido, você tem que estar aquecendo o líquido dentro de um recipiente. E assim você aquece o recipiente e também o líquido, fazendo com que assim você dilate o recipiente e também o líquido. E assim você tem um quê? Uma dilatação que ela é aparente. Por quê? Porque é o que você consegue observar. Porque observamos aqui uma variação do frasco e quando você compara, você observa uma variação aparente do volume líquido. Porque o frasco ele também se dilatou e também o frasco se dilatou. Então você vai observar uma pequena variação, que é essa variação que ocorreu do volume. Um grande exemplo, se eu tenho um recipiente que ele está cheio de um líquido, eu coloco ele para aquecer, o recipiente ele também vai dilatar e o líquido também vai dilatar, ocorrendo o quê?
o líquido ele vai escorrer, ele vai derramar, vai transbordar. Assim você tem o que? Uma dilatação aparente. É isso que seria a dilatação aparente. E agora vamos juntar os três, né? Que eu tenho aqui, que a dilatação real, a variação da dilatação real é igual à variação de dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Quando você junta esses dois, você tem a dilatação real. Porque você tem aqui a variação do frasco, vocês estão vendo na figura, porque o frasco ele ocorreu uma variação, e eu também tenho uma variação real do líquido. Quando você tira esses dois, você tem, se eu passar isso aqui para cá, de forma negativa, eu tenho a dilatação aparente, quanto foi que dilatou desse líquido. E aqui está trabalhando mais de uma forma melhor as equações, que de acordo com a lei da dilatação volumétrica, eu tenho aqui as constantes, né? O volume inicial, que dos três vão ser iguais, o o gama real, o gama aparente e o gama do recipiente, e as variações de temperatura elas vão ser iguais. Se fizer essa simplificação, eu vou tirar o V0 e o ΔT. Assim vamos ter o que? O gama real, que é da dilatação real do líquido, a dilatação aparente e essa dilatação do recipiente, onde o coeficiente de dilatação aparente de um líquido é a diferença entre o coeficiente de dilatação real e o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. Para você obter esse coeficiente de dilatação aparente, é só você pegar esse aqui e subtrair dos dois lados. Você vai ter que essa diferença aqui vai ser a dilatação, coeficiente de dilatação aparente. E também vamos fazer uma pequena análise aqui do comportamento irregular da água. Por quê? A água, quando ela... vamos ler aqui o texto, depois eu vou explicar. Algumas substâncias com destaque para a água apresentam comportamento irregular em relação às variações térmicas em determinadas faixas de temperatura, no intervalo de temperatura entre 0 e 4 graus Celsius. O aumento de temperatura provoca uma contração no volume da água. Então vamos ver o que? Eu tenho aqui que a água está em 0 graus Celsius. E quando ela está em 4 graus Celsius, ela diminui. E quando ela tem uma temperatura maior, ela aumenta. E isso aqui, essa variação, né? Se você for olhar daqui para cá, né? Da direita para a esquerda, desse ponto aqui para cá, nesse sentido. Por exemplo, eu tenho aqui que a temperatura é maior que 4. E aqui igual, olhando dessas formas, desse sentido aqui, eu observo que o volume diminuiu. E quando eu chego em zero, esse volume aumenta. Isso é responsável por quê? Por causa das formas moleculares que estão organizadas a água. Ela não é só água, tem sais minerais e outras substâncias. E por causa disso, ela provoca esse aumento de volume. E acontecendo o quê? Que a densidade ela varia inversamente com o volume. Logo, de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, a densidade da água ela aumenta, pois o volume diminui nesse intervalo. Então temos aqui um gráfico, né, da densidade pela temperatura, e quando nós observamos de 0 a 4 graus Celsius, vemos que a densidade dela aumenta em vez de diminuir. E acima de 4 graus Celsius, o volume da água aumenta. Aqui ele fala acima de 4 graus Celsius, ele aumenta realmente. E quando ele passa de 4 graus Celsius, ele também aumenta, do lado negativo, né? Ou do lado negativo não, se aproximando do zero. E sendo que o volume da água mínimo a 4 graus Celsius, essa temperatura apresenta sua densidade máxima. Então, por causa desse fenômeno, acontece o quê? Por causa dessa variação, ocorrem as camadas de gelo nas águas, mas não congelam completamente, pois a água não é um bom condutor de calor. Então, ele aumenta a densidade aqui, e por ela ter uma diferença de densidade, ela cria uma camada protetora. E essa camada protetora, ela impede que a água que esteja aqui embaixo, ela não congele. E dessa forma, existe vida marinha e não afeta muito as águas.
Outro fator também é quando você pega um vaso de água, acontece, vejo isso bastante, é que eles têm cerveja, né? É o outro refrigerante, qualquer outro recipiente com água, e quando põe no congelador, no freezer, quando a água ela congela completamente, o líquido congela completamente, mais referentemente à água, ele se espedaça, né? Ele quebra, racha. Por quê? Por causa desse aumento de temperatura. Ou desse aumento de temperatura não, por causa desse aumento de densidade da água de 0 a 4 graus Celsius, que é o ponto de congelamento da água. E aqui eu deixei alguns exercícios bem simples para que vocês pudessem compreender melhor e pôr em prática o que foi aprendido em sala de aula. Então, eu deixei aqui esse primeiro exercício e tem mais outro exercício lá na próxima parte para que vocês possam printar, copiar ou fazer o que vocês acharem melhor. Eu vou dar uma lida aqui para que eu possa explicar melhor para vocês, né? Que ao que abastecer o carro em um posto de gasolina, você compra o combustível por volume e não por massa. Isto é, você compra tantos litros e não tantos quilogramas. Então, ele está vendendo por litros e não por quilograma. Ele vende por volume, não por massa de combustível. Assim, qual o melhor horário do dia para abastecer o carro se você quer fazer economia? Então, de acordo com a aula, né, sobre dilatação volumétrica, que o líquido ele pode aumentar o volume e diminuir. Vejamos qual realmente é o melhor dia para que o momento do dia para que você possa ter um maior lucro, né, uma maior economia. E aqui eu tenho a segunda questão, que é sobre o que? Eu tenho um frasco de vidro cujo volume está determinado aqui, que está aqui nesse desenho. Ele está a 0 graus Celsius. E está completamente cheio de mercúrio, está cheio. E quando ele é aquecido a 100 graus Celsius, eles entornam 15 centímetros cúbicos de mercúrio, ou seja, transbordou 15 centímetros de mercúrio. Qual a dilatação real do mercúrio e qual foi a dilatação do frasco? Aqui eu deixei a dilatação, coeficiente de dilatação do mercúrio, que está aqui, e é só vocês fazerem o que? Como foi dito na questão, vocês vão o coeficiente de dilatação volumétrica e o coeficiente de dilatação do recipiente e o coeficiente de dilatação do líquido. Com essas três comparações vocês conseguem obter o que está pedindo aqui na questão. Eu agradeço a atenção de vocês, um grande abraço. Qualquer dúvida é só entrar em contato e tchau.